O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus e de joelhos diante dele pedia-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho, que é epilético e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no chão, muitas vezes na água. Eu o trouxe a teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando irei suportá-los? Tragam aqui o menino. Jesus então o repreendeu e o demônio saiu dele. E a partir deste momento o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: Porque nós não conseguimos expulsá-lo? Ele então lhes respondeu: Por causa da sua fraqueza na fé. Porque eu lhes garanto, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão para esta montanha: desloque-se daí para lá, e ela se deslocará. E para vocês nada será impossível. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Jesus dirige uma palavra muito forte aos discípulos: gente sem fé e perversa, ou na tradução que nós lemos hoje, gente incrédula. Fraqueza, Jesus fala de fraqueza na fé. Jesus realmente repreende os seus discípulos. Veja que o discurso de Jesus não está sendo direcionado para os fariseus ou saduceus, que eram considerados inimigos, que consideravam Jesus como inimigo. Então Jesus adverte com palavras sérias, repreende com palavras sérias a fraqueza na fé, a falta da fé, a incredulidade de seus discípulos. Então nós vemos aqui que não há espaço para esse Jesus light, esse Jesus que permite tudo, esse Jesus, às vezes a gente fica falando: eu sou uma pessoa que tem pouca fé, sou uma pessoa que tem uma fé tão pequena, e parece que a gente se acomoda com isso, e parece que a gente quer que também Deus se acomode com isso, com a nossa nossa fraqueza na fé, como diz o Evangelho. Não há espaço para essa postura de acomodar-se numa situação de mediocridade na fé. O texto então repreende a cada um de nós, quando a gente se mostra então pessoas que são acomodadas. Então Jesus, nesse evangelho evangelista, nos ajuda a perceber que o homem muitas vezes se sente nesse estado, incapaz, se sente às vezes medíocre na fé. E é interessante perceber isso, essa exortação de Jesus, porque então não basta escutar as palavras de Jesus, não basta alguém pegar as palavras do Evangelho, olha que bonito, racionalizar as palavras, tomar as palavras apenas como um ensinamento de estilo de vida, como se o Evangelho fosse como qualquer outro livro. Nós sabemos, o Evangelho é um livro sobrenatural. Ainda que hajam palavras muito bonitas que sirvam de autoajuda, não deve ser considerado como um livro desse estilo. Então não basta escutar palavras e admirá-las. É necessário, de fato, crescer a fé a partir da experiência com o Evangelho. Fazer crescer a fé. Entrar no âmbito da fé. Mergulhar no mistério. Entrar no sobrenatural. E não ficar apenas na observação do Evangelho como se fosse um livro qualquer. E essa fé, então, deve crescer. É uma grande exortação para que a gente não se acomode e cresça na fé. No batismo, nós recebemos a capacidade para crer. Ou seja, quando a gente é pequeno, a gente ainda não tem fé, porque nós estamos desenvolvendo a nossa personalidade, e, no entanto, nós temos a capacidade para crer. Então, todos nós temos capacidade para crer. É como uma semente. A semente já nos foi plantada. Agora, essa semente precisa se desenvolver, precisa crescer. Nossa fé nos foi dada no nosso batismo como uma semente. E ela precisa crescer, precisa se desenvolver.
E como é que nós podemos, então, colaborar para que essa semente cresça, para que a fé que nos foi dada como capacidade cresça? Primeira coisa, rezar. Rezar pedindo o dom do Espírito Santo. Porque a fé nos foi dada como capacidade, mas no sentido de fé como conteúdo, ou seja, aquilo que nós cremos é um dom do Espírito. Nós precisamos pedir o dom do Espírito para crescer na fé. A fé é um dom de Deus, é um dom sobrenatural. Depois nós precisamos também praticar. Para que cresça a fé em nós, nós precisamos exercitar essa virtude recebida, essa capacidade recebida. Exercícios tais como os exercícios de atos de fé, ou atos de piedade, caminhar na luz e etc. Abaixo vocês podem observar um link, né, que é um dos exemplos do que são os atos de fé, os atos de piedade, que são práticas que nós devemos praticar, para ser redundante, e assim dar vazão a este desenvolvimento da fé, fazer essa fé crescer. Então, ao invés de ficarmos nos lamentando, minha fé é tão pequena, sou uma pessoa que tem tão pouquinha fé, ao invés de ficar nesse acomodar-se, nós precisamos então exercitar. Então a fé então cresce a partir desses atos, desses exercícios, atos de fé, atos de piedade, se colocar sob a luz do Senhor. Então veja nesse link abaixo um exemplo de muitos atos de piedade que nós podemos fazer. Quanto mais praticarmos atos de piedade, mais nós estaremos nos exercitando e tornando possível o crescimento da fé. É como praticar um exercício. Quanto mais nós praticamos o exercício, mais nós ficamos hábeis, mais nós dominamos, mais nós temos os efeitos positivos sobre nós mesmos. Mesma coisa a fé. Quanto mais praticarmos, mais nós teremos essa capacidade. Rezemos, façamos a nossa oração. Senhor, hoje nós te pedimos então o dom do Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós, para que cresça a fé. Nós queremos, Senhor. E hoje nós damos o nosso consentimento, o nosso sim para a prática. Queremos praticar atos de fé, atos de piedade e assim ter a experiência de crescer na fé. Não apenas como alguém que está praticando o exercício, mas sim recebendo um dom de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.